Olá, meu nome é Jennifer Braga e eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Esse mês nós vamos falar sobre mulheres que edificam, mulheres que criam, mulheres que constroem, mulheres que levantam. Talvez você tenha alguma área da sua vida que precisa ser edificada, que precisa ser levantada, que precisa ser firmada. E o Senhor tem uma palavra para mim e para você nesse dia, para nos instruir como nós devemos fazer isso. Essa palavra está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Todas nós queremos levantar, firmar algo na nossa vida e queremos fazer isso de uma forma que dê certo, de uma forma que isso vai permanecer. Esse tema nos fala sobre sermos mulheres edificadoras, mulheres que edificam. E na palavra de Deus que nós lemos, a Bíblia vai dizer sobre duas casas. A casa que foi edificada sobre a areia e a casa que foi edificada sobre a rocha. A casa que foi edificada sobre a areia, a Bíblia diz que quando veio os ventos, quando veio as tempestades ali, as dificuldades contra aquela casa, ela caiu, ela veio cair, A Bíblia diz, grande foi a sua queda. Aquela casa desabou. Por quê? Porque ela não estava edificada, ela não estava firmada na rocha. Rocha é o quê? Algo sólido, algo firme, algo constante, algo que nós temos na nossa mente até de certa forma inabalável, algo que não vai ser destruído, Então nós devemos pensar aonde seria essa rocha, E lá na Bíblia, no livro de 2 Samuel, a Bíblia vai nos falar que Deus é a nossa rocha. Ali vai dizer quem é o nosso Deus, quem é o Senhor senão Deus. Quem é a rocha senão o nosso Deus? Então, o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é esse lugar inabalável, é essa base inabalável, essa estrutura inabalável. Então, aquilo que nós vamos edificar, mulher, aquilo que você vai edificar na sua vida, precisa ser edificado na rocha, em algo inabalável, e o Senhor é essa rocha, Ele é inabalável. Quando edificarmos aquela área da nossa vida, aquela situação específica, o nosso ministério, o nosso lar, o nosso trabalho, seja qual área da sua vida for, quando isso é edificado sobre a rocha inabalável, que é o Senhor, ele não vai cair, aquilo não vai à ruína como a casa que é edificada sobre a areia. Na Bíblia aqui disse assim, que aquele que edificou a casa sobre a rocha, veio o vento, veio os ventos, sopraram com força, mas ela permaneceu. A mesma dificuldade, minha amada, a mesma dificuldade que veio sobre a casa que estava edificada na areia, veio sobre a casa que estava edificada na rocha. Mas a diferença era aonde elas estavam edificadas, em quem elas estavam edificadas. O Senhor é a nossa rocha. Aquilo que você vai construir na sua vida,
É um projeto novo, é o seu ministério, é o seu trabalho, é o seu lar, a sua casa, a sua família. Aquilo que vai ser edificado antes de começar precisa estar na base. A base para dar certo é a rocha inabalável e o Senhor é essa rocha. Construa, levante, firme algo na sua vida. Tenha vontade de construir, de edificar, mas faça isso com o Senhor sendo a sua rocha, porque Ele é a certeza de que quando vier as dificuldades, quando vier as lutas, as tempestades, o vento impetuoso, como diz aqui na Bíblia, essa casa não vai cair. Essas coisas, essa estrutura que você edificou com tanto amor, com tanto zelo, com tanta vontade, com tanto comprometimento, não vai cair, porque a base disso é o Senhor. A base disso é uma rocha inabalável, então não tem como, minha irmã, isso ir ao chão. A Bíblia também vai nos dizer, lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola, a insensata, destrói com as suas próprias mãos. Esse versículo falou muito ao meu coração, porque todas as duas mulheres, elas levantaram algo, mas a que permaneceu edificando foi aquela que teve sabedoria. Então isso nos leva a entender que nós precisamos levantar, precisamos firmar algo na nossa vida, edificar algo na nossa vida, mas nós precisamos também ter sabedoria. Sabedoria para permanecer edificando, sabedoria diariamente para colocar um tijolo por vez, sabedoria nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no que nós vamos fazer ou falar, porque o processo de edificação não é de um dia para o outro, mas eu e você queremos ser mulheres que edificam todos os dias. Então que nós possamos ter sabedoria naquilo que nós vamos edificar e não agir como essa mulher insensata na Bíblia, que diz que com as suas mãos ela derrubou. Se ela derrubou, minha amada, ela tentou levantar, ela tentou edificar. Mas voltando lá no livro de Mateus, com certeza ela edificou no lugar errado, ela levantou na areia, ela usou os próprios propósitos, aquilo que estava no coração dela, a vontade dela. Ela não edificou aquilo na rocha que é o Senhor, mas naquilo que era do seu próprio interesse. Então ela agiu com pouca sabedoria e ela não teve sabedoria. Então que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria para edificar. Que nós possamos pedir a Ele sabedoria para não perder aquilo que nós já estamos construindo. Talvez tenha coisas na sua vida que o Espírito Santo traga agora à sua memória que você já está construindo. Você já está edificando, que já está levantando algo novo na sua vida, mas você precisa pedir ao Senhor sabedoria para continuar edificando e não perder aquilo que você já construiu. Que o Senhor possa falar ao seu coração através dessas palavras e trazer à tua memória, ao teu coração, aquilo que precisa ser edificado na sua vida. Eu quero orar com você neste momento. Feche seus olhos. Senhor, eu quero, ó Deus, colocar na tua presença a vida, Senhor, dessa mulher que me escuta. Eu não sei, ó Deus, qual é a área da vida dela que precisa ser edificada. O que é que essa mulher precisa construir? O que é que ela precisa estabelecer, firmar na vida dela? Mas que o Senhor, ó Deus, possa dar a ela sabedoria para fazer isso. Para entender, ó Deus querido, que o Senhor tem que ser a base de tudo. Que não adianta ela querer levantar, ela querer construir algo com os padrões dela, com a própria força, com a vontade dela, mas que seja na base do Senhor. Abençoa, Senhor, esta mulher que me escuta e todos os novos projetos que ela tem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.